graça nos encontrarmos aqui na segunda-feira, agradecer a Deus pelo dia de hoje, agradecer a espiritualidade que nos envolve com energias boas e salutares. E hoje nós vamos ouvir uma palestra maravilhosa da querida irmã, aqui, que está sempre aqui na casa, nos trazendo uma boa mensagem. Antes vamos agradecer a Deus, fazer a nossa oração, pedir a Jesus, os amigos espirituais, a nossa querida corrente de Cáritas, que seja conosco, nos envolvendo com energias boas e salutares. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não deixeis, Pai, cairmos em tentação, nos liberte de todas as investidas do mal, que assim seja. Boa noite. Boa noite. Tá dando para ouvir? Não, né? Tá? Tá, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as interações espirituais que podem ocorrer durante o sono. Vamos fazer umas reflexões, vou colocar umas questões, que é uma reflexão para a gente repensar, tá? Depois a gente vai estar conversando e falando sobre isso. Tudo bem, Luci? É só ir desligar o celular. Ah, tá. Ele falou que acho que é aqui que tem que mudar. Você sabia que 1/3 da nossa existência nós passamos com sono? É gasto com sono? Se a gente observar, o dia tem 24 horas. Uma média de 8 horas dormindo. Média, 6 a 8 horas. No contexto geral, uma boa parte, 1/3 da nossa existência, a gente está passando durante o sono. Então, o sono, ele tem uma importância na nossa vida. Senão ele não tomaria tanto tempo do nosso dia. Parece que é pouco, né? A gente tem aquela sensação, nossa, dormi, já estou com o despertador, já estou levantando, né? Parece que você dormiu pouco, mas esse dormir é intenso. A gente continua tendo atividade nesse período. Esse livro aqui, na verdade, um pouco. Então, o que nós fazemos do tempo que passamos dormindo? Podemos progredir durante esse tempo? A movimentação, ação, realização para o bem durante o nosso sono? Nosso espírito repousa, fica parado? O que vocês acham? Não para, né? Ele não para. Quem descansa é o corpo físico. O corpo físico precisa ter... Boa noite. Boa noite. Precisa ter esse momento de descanso, que é o sono, né? Para refazimento das energias físicas. É uma necessidade fisiológica nossa, na condição de encarnados. Só que o nosso espírito é o momento da liberdade espiritual. Não sei se ele muda de outro jeito. Então, a questão 401 do Livro dos Espíritos diz assim: durante o sono, a alma repousa com o corpo? Qual foi a resposta de Kardec? Qual a resposta dos espíritos para Kardec?
durante o sono, os laços que unem o espírito se afrouxam. Esse se lança no mundo espiritual e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, a liberdade parte aí. Que espíritos que ele se liberta? Com encarnados e com desencarnados. Então, vamos exemplificar aí. Você vai lá para sua caminha, você vai dormir. Então, você deita, faz ela se prepara e vai dormir. Outras pessoas também estão fazendo a mesma coisa. Então, nesse momento, enquanto você está dormindo, você pode estar encontrando com outras pessoas que também estão dormindo em nível espiritual, conversar, participar de grupo de estudo, ter ideias semelhantes, entender projetos futuros durante o sono, encarnado e encarnado. Você pode visitar um parente que está em outra cidade, em outro país, durante o sono. Também está dormindo e você também. Só que o espírito está semi-liberto aí. O que nos reconhece no plano espiritual como encarnado é esse fio de ligação, né? Tem um fio de ligação nosso no plano espiritual. Então, ele reconhece que o encarnado está ligado por esse cordão aí. Quando você desencarna, não tem mais essa energia. Então, você é reconhecido no plano espiritual como ser desencarnado. Mas também a gente vai encontrar com os desencarnados com os quais a gente também tem afinidades. Então, ninguém está parado enquanto está dormindo. Alguns têm problemas para se desligar desse momento do sono. Então, fica ali, no espaço do quarto, do ambiente onde você está dormindo. Não consegue ir mais além. Mas quem consegue, vai ter esses encontros. E eles são benéficos? Uma grande parte sim, outra parte não. Tudo bem? Então você se encontra com encarnados, encontra com desencarnados. A gente só se liberta. Eu tinha achado o lugar, né? Agora, a gente só se liberta quando desencarna, tá? Então o sono, o estado em que o sono é o estado em que o homem se encontra de maneira fixa após o desencarne. Então todo dia a gente treina desencarnar. E a gente não se liga nisso, né? Mas a gente treina o desencarne. Então a gente não sabe o que está acontecendo na realidade, né? A gente olha assim e parece, nossa, é isso mesmo, né? Porque a gente deita, acorda, o despertador tocou, você acordou, é como se tivesse assim, nossa, o que aconteceu nesse período, né? Às vezes você tem sonhos, traz algumas informações, outras vezes você acorda e não lembra nada. Porque o cérebro físico apaga isso. Por causa dessa densidade mais pesada. Mas está acontecendo alguma coisa. Isso quer dizer que você não sonhou. Então, esse é um treinamento. Então, a qualidade do seu sono, dos seus sonhos, é a mesma situação que acontece no desprendimento real, através da morte. Aí você vai pensar, mas eu tenho dificuldade para dormir, tenho dificuldade para relaxar. A mesma situação acontece. A gente tem dificuldade para o desprendimento também. Então vamos lá. Deixa eu mais um pouco. Então, quando você diz assim, tive um sonho horrível. Quem já não teve? Todo mundo já teve um sonho horrível. O que esse sonho pode trazer? Ele pode trazer para nós uma lembrança de algum lugar, de alguma situação que nós já vivenciamos ou que iremos vivenciar. Você pode ter
essa visibilidade aí durante o sono. E acorda meio em estado de coisa. Pode também acontecer que a gente remonta a um passado, aquelas algemas, aquelas amarras, aquelas coisas não muito corretas que nós fizemos, a gente fica preso àquilo lá. Então você volta, querendo se libertar daquilo, você não quer mais para a sua vida, você quer mudança. Então durante o sono você fica como que preso àquele passado que está aí, que ele ainda está nos seus registros. E às vezes ele marcou muito as suas experiências. Então, isso tudo pode estar acontecendo durante o período que nós estamos dormindo. Então vamos lá, continuar mais um pouco. Na pergunta 402, o Livro dos Espíritos, a pergunta é pequena, mas a resposta é imensa. Então, a pergunta diz assim: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Através do quê? Dos sonhos. Então, é bom sonhar? É bom sonhar. O sonho, ele traz essa, vamos dizer assim, vamos dizer assim, uma limpeza que a gente faz. Sabe, o emocional vai dando aquela descarga necessária. Então é importante sonhar. Mas eu não lembro dos sonhos. Mas aquilo que você consegue lembrar dos registros, que às vezes são símbolos, geralmente os sonhos são símbolos. O que aqueles símbolos, quando você acorda, aquilo marca para você? Você lembrou de alguma situação assim, daquele símbolo? O que acontece no seu dia a dia, ou posterior a isso, para você associar com aquele símbolo? Porque quando ele aparecer de novo, você mais ou menos já sabe o que vai acontecer. Você já tem uma ideia. Teve uma situação que eu achei até... foi uma coisa que eu pensei, aconteceu comigo. A minha mãe já tinha falecido. E meu pai também, já faz muito tempo. E os dois não se davam bem, né? E eu disse assim: mãe, eu gosto de desencarnar, só vai encontrar com meu pai. Ela falou assim: Deus me livre, Deus me livre, não quero encontrar com o senhor. Não, deixa ele bem longe lá, e eu aqui, deixa ele longe. Quando ela estava viva, né? Bom, aí eu tive um sonho, não faz muito tempo. Eu encontrei com ela, sonhei com ela, e eu falei assim: mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Ela disse assim: estou indo levar um doce para o seu pai. Eu acordei com essa informação. Foi o que eu me lembrei do sonho. Eu falei assim: meu Deus, né? Acordei nitidamente com essa informação. Ela não parou para conversar comigo. Eu só me surpreendi de ter encontrado com ela onde eu estava. Eu falei: mãe, o que você está fazendo aqui? Ela correndo, rápida. Estou levando um doce para o seu pai. Minha mãe adorava fazer bolo, doce, essas coisas, né? Pensei: poxa, será que ela está lá cozinhando para o hospital, vai levar um doce para o meu pai? Para mim, eu entendi assim, que já se harmonizaram. Um doce é um carinho, né? É uma coisa gostosa, prazerosa, né? Para mim, significou isso. Agora, um dia eu vou saber, tá? Mas você veja, é um símbolo, né? É um símbolo que deve ter uma característica aí. E não foi ruim, né? Mas eu acordei surpreendida. Aquilo ficou na memória, porque eles colocam nos seus registros, né? Então aquilo foi o que fixou, que eu trouxe para a informação. Então é interessante que as coisas são assim, né? A gente precisa associar esses sinais com o que está acontecendo no dia a dia, né? Só para a gente repensar isso daí. Vamos lá. Aí o que ele diz aqui? Os espíritos, a resposta que foi dada para Kardec: os espíritos que se desligam logo da matéria em sua morte tiveram sonhos inteligentes. Aí eu pergunto assim: o que é ter sonho inteligente? Quer dizer que aqueles que se desligaram mais rápido, porque a gente tem o hábito de dizer assim, né? A pessoa morreu, descansou.
Aonde que vocês leram no plano espiritual que tem descanso lá? Não tem descanso, não tem aposentadoria, não tem férias. Tá? Tem lazer, mas não tem férias. Então, não descansou. O que pode acontecer é você passar pela perturbação, que é o que é essa perturbação? É a adaptação da saída do plano de cá, que é denso, para um plano mais sutil. Tem uma adaptação. Tá? Então, às vezes aquele ser não aceita aquele momento, então fica nos hospitais, fica muito tempo lá. Às vezes situações bem complicadas, mas não está descansando. Aquele é um descanso obrigatório, até o espírito despertar. Então, ter esses sonhos inteligentes, quer dizer que esses seres se prepararam para a volta ao mundo espiritual. Eles se prepararam durante a existência encarnado para esses sonhos inteligentes. Agora, o que eles fizeram para ter sonhos inteligentes? Olha como o Kardec é hábil. Diz assim: reúne-se a sociedade de outros seres superiores. Então, durante o sono, eles iam encontrar com os benfeitores espirituais, com espíritos de um grau mais elevado. Para quê? Para aprender, para se instruir. O Haroldo Dutra diz assim: quando eu vou dormir, eu peço para eu participar dos grupos de estudo, para eu conhecer lugares diferentes do plano espiritual, para eu poder trazer mais informação. Quando você vai dormir, você faz isso. Você aproveitar aquelas horas, se nutrir de informações, de aprendizado, que você consiga ter visões, que você possa trazer para concretizar no plano físico, às vezes para resolver até situações do seu dia a dia, aprimorar seus estudos, suas situações. Não sei se eu contei aqui, há um tempo atrás eu estava dando aula particular e eu não conseguia resolver uma questão. E eu já tinha tentado de várias vezes, de várias formas, e não conseguia achar a fórmula que resolveria aquilo. E aí eu falei, sabe, eu vou dormir, porque amanhã, o outro dia, é sempre outro dia, né? E eu dormi. E quando me preparei para dormir, eu pedi que, se fosse possível, que eu encontrasse no dia seguinte o caminho para a solução daquele problema que eu teria que passar para o meu aluno. No meio da noite, eu acordei com uma fórmula. Eu corri, eu levantei rápido, peguei um pedaço de papel, anotei. Rapidinho, foi muito rápido. Eu me lembrei de que eu achei papel, lápis, foi tudo muito rápido. Não lembro desse mecanismo do papel e do lápis. Eu anotei e deixei do lado. Quando eu acordei no dia seguinte, quem disse que eu lembrava da fórmula? Lembrava nada. Se eu não tivesse anotado, teria perdido. E era a fórmula certinha para resolver a questão. Então você veja, isso acontece durante o nosso sono. Né? Então, por isso que ele fala aqui, sonhos inteligentes. Viajam, conversam e se instruem com eles. A gente viaja durante o sono. A gente vai visitar outras moradas, outras cidades. A gente vai participar de grupos de estudos. Vai fazer tudo isso no plano espiritual. Quando você se prepara para bem dormir. Acho que é no livro Os Mensageiros, tem uma passagem, o Aniceto é dos Mensageiros, né? Se alguém lembrar aí, me fala. Ele tinha um grupo de estudo no plano espiritual. 2 horas da manhã era o horário deles.
Então eles se reuniam nesse horário com desencarnados e encarnados que durante o sono iam participar do grupo de estudo no plano espiritual. E aí, num desses dias, estavam faltando, 2 não estavam. E aí ele pediu para a equipe dar uma olhadinha o que estava acontecendo, que esses 2 não compareciam ao grupo de estudo na madrugada. Chegaram na casa de um, ele estava dormindo, sono profundo. Só que do lado dele tinha um amigo que estava sufocando a parte da garganta dele e ele estava tendo um pesadelo. Eles chegaram perto, perguntaram espiritualmente, né? Pensamento para pensamento, perguntaram para aquela entidade o que ela estava fazendo ali. Aí a entidade dizia assim: eu e ele fomos muito amigos, a minha família também. Só que eu já vim para cá para o plano espiritual, mas o danado não para de falar mal de mim. E eu esperei ele dormir e vim tirar satisfação com ele aqui. Aí o que eles fizeram? Eles auxiliaram, conversaram com aquela entidade para ela se afastar e ele ia despertar. Mas eles não levaram para o grupo de estudo. Por quê? Porque aquilo foi uma escolha dele. Respeitaram o livre-arbítrio. Saíram dali, foram ver o outro caso, que não aparecia. Eu não lembro dos nomes agora, né? Foram lá. Chegando lá, estava dormindo, sono bem profundo. Acho que eram 2 ou 3 entidades mulheres do lado dele. Ele estava sob efeito de algum entorpecente. E ele dormia. E elas diziam assim: ninguém vai tirar ele daqui. Ele é nosso. Nós estamos comandando ele. E ele ficou lá com elas. Porque a sintonia deles estava perfeita. E ele não foi para o grupo de estudos, que ele tinha um compromisso no plano espiritual. E eles deixaram ele lá. Voltaram para lá e comunicaram a Aniceto que estava acontecendo. Então, as escolhas que ele tinha enquanto encarnado refletiam durante o sono dele, as companhias continuavam. Era a mesma sintonia que ele tinha. E aí ele não conseguiu participar do grupo de estudo. Às vezes, quando você sai do trabalho aqui da casa espírita, você vai com sono danado. Eu digo assim, ó, acho que eu vou continuar. Né? A gente vai continuar o trabalho. Porque o trabalho continua no mundo espiritual. Né? E a gente não se liga nisso. Agora, você imagina uma pessoa que bebe, come demais e ela vai dormir. Como fica esses sonhos? Como fica esse contato com o plano espiritual durante o momento que você está dormindo? No dia seguinte você acorda, ai, minha cabeça, meu estômago, numa ressaca tá. Lógico, o corpo precisou trabalhar dobrado para se restaurar e limpar as toxinas que ficaram deixadas lá. E o espírito? Para onde ele foi? Ele diz assim, ah, meu Deus, estou perdido aqui. Ele continua, o que faz os que não aproveitam o momento do sono, que é o caso que eu estou falando, que não tiveram sonhos inteligentes, não se preparam para bem dormir. Na morte, ficam em longas horas de perturbação. E no dia a dia, vão para mundos inferiores, onde velhas afeições o chamam.
Então, muitos processos obsessivos e de simbiose mental são sustentados durante o sono. São sustentados durante o sono. Então, você vem à casa espírita, passa tratamento desobsessivo, faz terapia, toma medicamento, tudo. Tá. E quando você dorme? Como é esse preparo para você bem dormir? Eu vou explicar. Então, durante o sono, eles se alimentam disso. Cria mais força. Por isso que a dependência é difícil. Por conta disso. Porque quando você dorme, lá vem a equipe. E como a gente não vive sozinho, né? No mínimo a gente tem uns 10, no mínimo, cada um. Né? Quem acha que fica sozinho, não fica sozinho. Porque 10 pelo menos a gente tem com a gente. Então, e durante o sono? Aí diz assim: procura os prazeres que podem ser mais inferiores do que aqueles que tem, porque você está livre. Então, o seu espírito vai procurar os afins. Doutrinas vão a origem de doutrinas mais nocivas. Muitas guerras, projetos, essas reuniões mais trevosas são preparadas no plano espiritual e vêm se concretizar aqui. Esses espíritos vão durante o sono no plano espiritual e se encontram com outros mais estrategistas, que têm uma inteligência muito grande, mais voltada para o mal, e instigam essas mentes que dormem despreparadas, e elas vêm para cá para provocar violência, guerra, inventar coisas, doutrinas mirabolantes, e levam as massas juntos. Tudo isso é estruturado durante o sono. Por isso essas interferências espirituais. Que a gente não imagina que durante o nosso sono nós estamos trabalhando muito mais do que a gente possa imaginar. Vamos continuar. Só falei parte 1, né? Vou falar parte 2. Então, nossa mente nos projeta na direção daquilo que desejamos ou buscamos, seja para o bem ou seja para o mal. Então, dize-me com quem andas, eu te direi com quem andas. Então, muitos processos de guerra, de obsessão e de tentação se sustentam durante o período do sono, como eu falei. Então, durante o sono, ele influencia muito mais a nossa vida do que a gente possa imaginar. A gente vai desenvolver simpatias, antipatias, indiferenças. Por que tem gente que só quer ficar deitado, dormindo, relaxando, só quer ficar... Por quê? Não sai da cama. Porque está em contato com eles. Eles querem que você vá para lá. Para quê? Para deixar você mais para baixo, mais para baixo. E você fica ali. Ai, não quero sair da cama, quero ficar aqui, não quero fazer nada, não tenho ânimo. Né? Aí você dá uma cochilada, dorme um pouco, às vezes fica a manhã inteira dormindo, eles, estão alimentando sua mente. Você está livre, o espírito está mais livre, eles vão te sustentando ali. E você não vai para frente. E não se dá conta que está recebendo e sendo influenciado. Os espíritos influenciam em nossa vida muito mais do que você possa pensar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. E dirigem, porque a gente dá sintonia.
temos de 8 a 9 horas de quê? De prazer ou felicidade verdadeira? Deixa eu colocar meu dedinho ali, né? Entendi. Você vê o que é o vício, né? Agora ele não quer ir mais. Ele voltou tudo para trás. Está de marcha ré. Tá, e agora? Não vai mais pra frente? Não, ele não está indo. Agora ele foi pra frente, viu? Agora foi, vamos lá. Tá brincando, tá brincando. Então, qual é a preparação para dormir bem? Porque agora eu ia falar uma parte boa, né? Ele estava querendo deixar eu falar uma parte boa, né? Estava segurando a mão. Estava segurando a mão. Preparação para dormir bem. Como é que tem que fazer para dormir bem? Será que é só eu chegar naquele horário, antes de dormir, faço uma oração? Aquela oração assim, né? Pai nosso Deus do céu, santificado seja o vosso nome, tchau, ou senão eu vou deitar. Nem termino o Pai Nosso. Já fui. Ele diz assim: bom sono é dever cumprido no dia. Vigilância na vida cotidiana. Dia mal vivido, noite mal assimilada. Então, vem a proposta de Jesus que diz: vigilância e oração. 24 horas por dia. Então, eu preciso vigiar o meu dia para que eu tenha uma boa qualidade de sono. Um dia bem vivido é uma noite bem dormida. Então, não é só fazer oração antes de dormir. É o meu dia vai refletir na minha noite. Oração com base no dia bem aproveitado. Com a oração, eu busco o alto. Com a boa ação, o alto entra em contato comigo. Então, eu preciso trabalhar no bem. Fazer o bem. E fazer também a minha reforma íntima. A minha vigilância diária. Porque se eu abrir a guarda, eu caio em tentações. Educação espiritual vivida e sentida. Orientada para o bem. Abstração da irritabilidade. Se você for uma pessoa irritável o dia todo, você não tem uma boa qualidade de sono. Tudo incomoda, tudo acha ruim, tudo atrapalha. Não tem uma boa qualidade de sono. Por quê? Você cria inimigos voluntários. Se você vive mal-humorado, você está em conexão com seres na tua sintonia. Porque Emmanuel diz, a mente é o reflexo da vida em toda parte. Então, eu tenho que direcionar para aquilo que eu quero. Então, eu tenho que contornar esses meus impulsos negativos. Compreensão fraterna, respeito ao corpo, equilíbrio nas ações, calma sem ociosidade, quer dizer, sem morosidade, sem ficar parado, sem ficar na inércia, bondade lúcida, sem algemar ninguém, sem prender as pessoas. Então, eu preciso ter um dia o melhor possível. Vai ter as interferências? Vai. Vai ter os problemas? Vai. Mas eu tenho que aprender a me reeducar em cima deles. Para vencê-los. E muitas vezes não é fácil.
e não carregar os problemas para a hora que vai dormir. Faz a sua oração. Amanhã, com certeza, as coisas sempre estarão melhores. E você pede a espiritualidade e você tem uma boa qualidade de sono. Você possa ter sonhos inteligentes, que tragam enriquecimento para você, para a sua vida, para a sua rotina do dia a dia, para as coisas que você precisa fazer, para a sua espiritualidade, para tudo isso. Então não é um momento aleatório na nossa vida, é um momento de grande importância na nossa vida, que nós precisamos dar valor a esse momento. Não é só tombar lá na cama e falar, cheguei. Né? Não, é muito mais do que isso. Tem ação, tem movimento, tem interação, tem encontros, tem aprendizado, tem uma série de coisas acontecendo durante o momento de dormir. E aquelas cochiladinhas durante o dia? Quem pode, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. O seu perispírito, ele afrouxa. Aquele laço dá uma afrouxadinha e você já está numa dimensão. Porque essa dimensão, que a gente fala, a gente acha assim, sei lá, não sei aonde. Não, é coisinha assim, ó. Você já está na outra dimensão. Só você dar uma cochiladinha, você já subiu para outra dimensão. Mas também se você fizer alguma coisa errada, você já desce rapidinho. Como eu escutei uma palestra ontem, né? Você vai do nosso lar para um umbral. Rapidinho. Você está lá no nosso lar, daqui a pouco, você já foi para o umbral. Agora foi. Então, pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relacionamento com os espíritos desencarnados. O sono é a porta que Deus lhe abriu até os seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho enquanto esperam a grande libertação. O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Então, o livro Instruções Psicofônicas de Chico Xavier, Espírito Calderaro, é o mentor espiritual do André Luiz no livro No Mundo Maior. O Calderaro, ele falou da nossa casa mental, os 3 andares da casa mental. É um livro que vale a pena ler, da série de André Luiz, tá? Eu tirei um trechinho que diz assim, esse livro Instruções Psicofônicas não foi um livro escrito pelo Chico por psicografia, ele foi escrito por psicofonia. Foram as vozes dos espíritos que se comunicavam. Então, diz assim o Espírito Calderaro, dia e noite no tempo simbolizam existência e morte na vida. Não há noite proveitosa sem dia correto. Não há morte libertadora sem existência edificante. O recado está dado para nós. Agora, cada um decide o que vai fazer. Que a gente tenha bons sonhos, né? Uma boa qualidade de sono. Que a gente comece a ter a responsabilidade de entender que esse momento é importantíssimo também na nossa existência. Tá bom? Que a paz de Jesus esteja com todos mais uma vez. Gratidão, espiritualidade. E a vocês pela paciência de estarem aí. Tá bom? Gratidão. Que aula maravilhosa, né? Que aprendemos, né? Mas realmente muitas orientações a gente recebe no sono. Eu até vou contar uma coisa aqui, viu? Só contei as minhas? Eu, quando logo que eu entrei no Caritas, né? Que o Caritas não era assim kardecista como é agora. Então, eu tinha sonhos toda noite.
a entidade, com o irmão Frederico, né? Como eu tinha que organizar a casa. Eu via ele, eu não vi o rosto dele, eu via ele da cintura para baixo no sonho. E ali ele me orientava o que eu tinha que fazer na casa. Então foram bastante vezes, né, que eu sonhei ele me orientando como tinha que proceder para a modificação da casa, né? Então vocês vejam como... E não só isso, com outras coisas também que eu sonhei e que aconteceram. Depois de muito tempo que eu vi o que era, por que eu estava sonhando tudo aquilo. A gente tem que prestar atenção, porque a gente está sonhando, né? Porque uma hora a explicação vem, né? E isso aconteceu muito comigo. Então tá bom, meus irmãos. Vamos agradecer, minha querida, por toda essa alerta, né? De se preparar, fazer oração, escutar uma música gostosa, né? Na hora de dormir. Eu tenho uma música que eu escuto toda noite, é Cura-me Senhor, o nome da música. E eu escuto aquela música do São Francisco de Assis. Aí a gente tem um sono maravilhoso. Dorme e bem gostoso. É importante na hora de dormir, o que está se vendo, né? Televisões, aparelhos, computadores, né? Que tipo de informação você está se nutrindo antes de dormir. É verdade. Então agora vamos ao passe. Agradecemos a Deus, a Jesus, agradecemos esses momentos que ouvimos tanto aprendizado. Pedimos a corrente de Cáritas, a corrente do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que nos envolva em energias boas e salutares. E os médiuns que se prepararam no dia de hoje para doar o amor, a energia a todos nós. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, o aflito a consolação, o doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar-nos no progresso, a fim de subirmos até vós.
Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a tua santa e divina imagem. Que assim seja, graças a Deus. Os velhos vão fluir a água, nós vamos ficar em oração. Que a corrente médica e espiritual possa colocar um remédio bom e salutar nas nossas águas.